Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar, regressar a este salão nobre que, sendo tão bonito, não me canso de admirar e também recordar-me da última vez em que estive aqui numa cerimónia pública, o lançamento do meu mais recente livro, espero que não o último, sobre o direito constitucional de Moçambique. Aliás, cerimónia que foi presidida pela Sra. Bastonária dos Advogados, que neste momento também cumprimento, que é a nossa anfitriã, e espero que continue a ser no próximo ano e nos próximos anos a nossa anfitriã aqui na Ordem dos Advogados. Também permitam-me cumprimentar os colegas da mesa, a doutora Fernanda, o Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, o Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, e dizer-lhes que é com muito gosto que partilho este momento científico, também cívico. Claro, saudar todos os colegas aqui presentes, mais senhoras do que senhores, o que é um sinal dos tempos, e também já agora cumprimentar aqueles que nos veem através da televisão em direto, através da Justiça TV, que não estando aqui fisicamente também nos acompanham. O tema que me foi sugerido foi o tema sobre recursos para o Tribunal Constitucional. E devo dizer que aí a comissão organizadora deste congresso, deste colóquio, me pegou uma partida, porque eu realmente atrasei-me na indicação do tema, e a certa altura disseram, o tema vai ser este, o recurso para o Tribunal Constitucional. E eu pensei, bom, um constitucionalista é como um general, fala sobre qualquer coisa. E, portanto, aqui estou, não querendo usurpar o lugar dos generais, mas realmente um constitucionalista fala sobre qualquer coisa que diga respeito à Constituição. E faço, aliás, com muito gosto, porque também sou advogado e também já tive a ocasião de intervir em processos que especificamente envolvam um recurso para o Tribunal Constitucional. E também já agora saliento a importância desta cerimónia, deste encontro científico, os 40 anos da Constituição, realmente não é um momento qualquer. Eu já tenho um pouco mais de 40 anos, mas 40 anos na vida de uma Constituição é um tempo razoável, porque eu até já conheci Constituições que, sendo feitas, nunca chegaram a entrar em vigor. Também, claro, há outras que já têm mais de 200 anos. Há um pouco de tudo, mas, de facto, vendo a idade da nossa Constituição, julgo que é uma idade razoável e, sobretudo, devemos louvar esse tempo, porque é um tempo em que a Constituição cumpriu o seu papel e chegou à realidade constitucional. É isso que interessa, não obstante várias revisões que já sofreu, não obstante algumas controvérsias jurídicas e políticas que sofreu, naturalmente, nestes 40 anos, de facto, cumpriu bem a sua missão. E este mês, aliás, é um mês de várias comemoraçõezinhas, digamos assim, dentro desta comemoração genérica do 40º aniversário natalício da Constituição. Porque no dia 2 foi o aniversário da aprovação na Assembleia Constituinte, embora um partido tivesse votado contra, e nesse mesmo dia também o aniversário da promulgação pelo Presidente da República de então, Francisco da Costa Gomes. Depois, no dia 10, foi muito importante, porque foi o dia da publicação da Constituição no Diário da República, precisamente o primeiro dia em que o Diário do Governo se passou a chamar Diário da República. Julgo que, aliás, o nome até foi sugerido por um deputado constituinte e um grande professor de Coimbra, infelizmente prematuramente falecido, o professor Carlos Alberto da Mota Pinto. E ontem, precisamente, faz 40 anos da entrada em vigor da Constituição. Portanto, este mês de abril tem pelo menos estas 3 datas, 2 de abril, 10 de abril e 25 de abril. Portanto, 40 anos neste ano de 2016. Bom, em relação ao tema que me é aqui sugerido, eu permito-me fazer um alargamento um pouco desse tema, até porque, como não está a doutora Teresa Leal Coelho, já percebi que tem aqui mais algum tempo de sobra, e um constitucionalista nunca diz que não a qualquer tempo que lhe possam dar a mais. E este é o caso mesmo em que isso vai acontecer. Isto, não obstante o facto da Sra. Presidente de Mesa não me ter autorizado a dizer isto, mas, portanto, já estou aqui a ultrapassar por completo as hierarquias que se impõem neste momento. Bom, mas eu gostaria de enquadrar a questão dos recursos para o Tribunal Constitucional num tema mais geral, que é o tema da garantia da Constituição. E até porque esse tema era um tema muito importante também na anterior Constituição que esta veio revogar. A Constituição de 33, de má memória, a tal Constituição, que foi referendada em 1933 e em que, curiosamente, as abstenções eram contadas como votos a favor.
Portanto, isto dizia tudo sobre a natureza do regime que essa Constituição de 33, a certa altura, constitucionalizou, uma vez que o regime da Segunda ou da não-república, depende da perspectiva, foi um regime que teve duas partes. Uma primeira parte, ditadura militar, desde o golpe militar de 26 até 33, e depois uma segunda parte em que, de facto, nesse ano, entraria em vigor a Constituição de 33, feita por um Conselho Nacional, mas em que, evidentemente, a mão do professor Salazar foi determinante. E um dos problemas que, de facto, essa Constituição tinha era a da total ausência de mecanismos de defesa da própria Constituição. Poderão alguns dizer, mas mesmo que esses mecanismos existissem, isso não servia de nada porque tínhamos uma Constituição autoritária, ou uma Constituição totalitária, ou uma Constituição nominal ou semântica, conforme as interpretações de cada um. Isso é verdade até certo ponto, porque é verdade que mesmo no anterior regime, no regime da Constituição de 33, havia um regime de fiscalização da constitucionalidade, mas era um regime pouco efetivo. Aliás, havia uma distinção habilidosa entre encostado material, por um lado, e encostado formal e orgânica, por outro, mas, de facto, as decisões, se é que existiram, não tiveram qualquer importância, porque, do ponto de vista substantivo, o assunto estava arrumado para nunca se chegar à dimensão adjetiva de recursos para tribunais, no sentido de fazerem prevalecer a Constituição. Porquê? Porque, basicamente, em matéria de direitos fundamentais, a Constituição até os tinha quase todos os que temos agora, só que a Constituição, no célebre artigo 8º, que era o artigo que enumerava todos os direitos fundamentais da Constituição, tinha, a certa altura, o segundo parágrafo, ou parágrafo segundo, em que se dizia que, por lei ordinária, o legislador poderia estabelecer as restrições que muito bem entendesse para evitar a perversão da opinião pública. E, de facto, fê-lo. Criou a censura, proibiu as associações, ou passou a autorizar administrativas as associações, proibiu os partidos políticos, portanto, através de lei ordinária, esvaziou por completo aquilo que até era bom e que estava atribuído pela própria Constituição. Portanto, um estrangeiro que chegasse a Portugal, lesse apenas a Constituição de 33, certamente não acreditaria que estaríamos a viver nessa altura uma ditadura, porque não teria tido o trabalho, que esse era um pouco mais extenso, de estar a ler a legislação ordinária que, de facto, tinha por completo desvirtuado a Constituição. De uma forma inconstitucional, e isso é justo dizê-lo. Aliás, teremos no fim a presença do professor Jorge Miranda, que, enquanto assistente, e ainda antes, na vigência da Constituição 33, não se cansou de o dizer, aliás, é de publicar em artigos. Lembro-me de um artigo que eu li ainda estudante, sobre a inviolabilidade do domicílio, em que, precisamente, este ilustre constitucionalista defendia, à face da Constituição de 33, a inconstitucionalidade de certas leis ordinárias. Claro que ninguém o ouviu, mas, na verdade, esse assunto era um assunto referido, pouco referido, mas era referido. Claro que o ambiente geral, qual era? Era um ambiente em que a Constituição era apenas um espelho de uma realidade que era vivida, e esse espelho devia estar de acordo com essa realidade, e, portanto, era a realidade da chamada verdade material que configurava e determinava a vontade formal, e não o contrário. E, portanto, a Constituição era apenas um mero reflexo, era apenas um embrulho de uma realidade que não era uma realidade de Estado de Direito democrático. Ora, precisamente nesta matéria da capacidade de intervenção dos tribunais, é que a Constituição de 76, que estamos a comemorar no seu 40º aniversário natalício, veio de facto a inovar. Aliás, inovou em muitas coisas, como é evidente, porque a ordem constitucional mudou por completo, o sistema político, o sistema económico, o sistema social, tudo mudou por completo, mas também as coisas mudaram substancialmente ao nível do sistema da justiça. E, em particular, é isso que agora me ocupa, no que respeita à fiscalização da constitucionalidade. Embora essa mudança não tivesse sido feita de uma só vez, porque até a primeira revisão em Portugal não se adotou o sistema de Tribunal Constitucional, tínhamos uma fiscalização feita a duas mãos, através de um Conselho da Revolução que era constituído apenas por militares, mas a quem tinham sido atribuídas competências de fiscalização da constitucionalidade das leis, e, por outro lado, um órgão que era consultivo, mas também deliberativo na fiscalização concreta, a chamada Comissão Constitucional. E, portanto, o Tribunal Constitucional não é uma herança, ou não foi um ganho da Constituição primitiva, na sua versão primitiva, mas foi um ganho importante, e saúde também o Tribunal Constitucional e a sua instituição, foi um ganho que se obteve na revisão de 82, tendo começado a funcionar em abril de 1983.
E, portanto, desse ponto de vista, há todo um sistema que mudou com a Constituição de 76, que mudou, de facto, não só na efetividade que passou a ser atribuída a um poder judicial verdadeiramente independente e imparcial, em que o Estatuto dos Juízes também foi respeitado como deve ser o Estatuto dos Juízes, mas também olhando de uma forma específica para o modelo e um sistema, aliás, que tem o seu quê de original, que a Constituição de 76 passaria a consagrar depois da primeira revisão de 1982. Mas antes de vermos esse sistema, porquê é que isto tem a ver com a garantia da Constituição? Porque qualquer Constituição tem de ter mecanismos de garantia, porque senão desaparece na primeira esquina. E não há nenhuma Constituição que queira desaparecer na primeira esquina. Qualquer Constituição, por pior que seja, ou por melhor que seja, tem sempre uma vocação de eternidade. Essa é que é a verdade, mesmo que não esteja lá escrito, mas tem. Isto é como as pessoas gostariam de viver eternamente, não podem fazer do ponto de vista terreno, só do ponto de vista da sua alma, que é como as semi-retas, têm princípio, mas não têm fim. Mas, de facto, as Constituições têm essa vocação de eternidade. E isso pode ser visto sob o ponto de vista de vários mecanismos que se alinham para garantir essa própria continuidade da ordem constitucional. Um deles é o mais imprevisto possível. É o próprio facto de a Constituição prever a sua revisibilidade, a sua revisão. Portanto, se a Constituição prevê que ela própria possa ser revista, é porque quer continuar a ser eterna. Portanto, quer o quê? Quer adaptar-se às novas circunstâncias. E, de facto, isso a nossa Constituição fez muito bem, porque, não obstante todas as controvérsias sobre os chamados limites materiais da revisão constitucional, a verdade é que a Constituição permite a sua própria revisão e a sua própria revisibilidade como possibilidade, e isso aconteceu 7 vezes. E foi graças a isso, aliás, que esta Constituição de 76, em grande medida, conseguiu sobreviver em certos momentos dramáticos de mudança substancial, quer no sistema político, quer no sistema económico, e refiro-me em particular aos anos 80. Portanto, haver um sistema de revisão constitucional que, no fundo, calibra um equilíbrio entre evitar um poder excessivo e um poder fraco, é, de facto, uma condição de garantia da própria Constituição. Podemos também falar, já agora, num assunto que eu discuti muito quando fiz a minha tese de doutoramento, que são as próprias situações de estado de exceção, que tem o paradoxo curioso que é, às vezes, não termos nada para continuarmos a termos tudo, ou termos muito pouco para continuarmos a termos alguma coisa. E, portanto, no estado de exceção, a ordem constitucional democrática admite que ela própria se suspenda, até certo ponto, para resolver, para debelar a crise que instabiliza essa mesma ordem constitucional e para, dali a uns tempos, o menor tempo possível, se possa recuperar essa estabilidade da ordem constitucional. É esse o paradoxo do estado de exceção, que também se situa num equilíbrio difícil entre, de um lado, a eficiência desses mecanismos, tem que ser eficaz, tem que funcionar, tem que garantir que se consegue derrubar aqueles que querem fazer um golpe de Estado ou aqueles que querem invadir o país, mas esse poder não pode ser tão forte que impeça que o país retorne à estabilidade constitucional e à ordem constitucional que pré-existia e que deve ser permanente. Terceiro mecanismo é precisamente também, esse é o mais importante, que é o mecanismo do cotidiano, é o mecanismo da fiscalização da constitucionalidade. E isto significa então o quê? Que a Constituição prevê a existência de instituições e de mecanismos que possam, em cada momento, averiguar da conformidade dos atos que são praticados pelas várias instituições, públicas e privadas, averiguar da conformidade desses atos com as próprias normas e princípios constitucionais. E esses mecanismos existem, aliás, de uma forma bastante ampla. E até se pode dizer que qualquer órgão público é um órgão que fiscaliza a constitucionalidade das leis. Isso é verdade. Digamos que a fiscalização não é, como às vezes nós supomos, não é uma coisa exclusiva dos tribunais. Evidentemente que o que é necessário é que os tribunais, e já vou falar em qual deles, que os tribunais possam fazer a fiscalização da constitucionalidade das leis, mas esse dever é um dever que impende sobre qualquer órgão, de soberania ou de não soberania. Não é por acaso que o Presidente da República, cuja presença vamos ter hoje ao fim da tarde, infelizmente não poderei estar aqui a essa hora, bem gostaria de estar, mas não é por acaso que o Presidente da República faz um juramento sobre a Constituição e jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. E, de um modo geral, todos os órgãos públicos
quando tomamos funções públicas, juramos ou garantimos ou prometemos que vamos respeitar a Constituição. Portanto, o dever de respeitar a Constituição é um dever que impende sobre toda a atuação dos órgãos jurídico-públicos e também, já agora, isso tem que ser assim, sobre a atuação jurídico-privada. Mas claro que esse dever concretiza-se de uma forma mais forte se for garantido por uma instância que seja uma instância judicial. Porque um órgão político não tem as mesmas características de um órgão judicial. Não tem imparcialidade, não tem independência e tende muitas vezes a confundir um juízo de inconstitucionalidade com um juízo de natureza política. Eu já fui deputado à Assembleia da República, acabou de chegar a senhora deputada e ilustre amiga, a doutora Teresa Leal Coelho, que com a sua presença vai limitar a extensão da minha intervenção, mas é sempre desejada. Claro está, mas eu já assisti na Assembleia da República a um conflito de consciências dos deputados entre, por um lado, acharem que certa lei é inconstitucional e, portanto, não a devem votar, mas, por outro lado, considerarem que aquela inconstitucionalidade não convém ao seu partido, não convém à sua estratégia político-partidária e, portanto, estão ali entre duas consciências, entre a obediência à estratégia do seu partido e a obediência à Constituição. Claro que eu acho que deve sempre prevalecer a obediência à Constituição, mas a realidade às vezes não é essa. Bom, portanto, esse dever é um dever que impende, digamos, que todos nós, qualquer cidadão, é um fiscalizador da constitucionalidade das leis. Mas é evidente que o que nos interessa aqui, e isso é que é para levar a sério, é que essa fiscalização seja feita através dos tribunais. Porque esses é que são, de facto, em Estado de Direito, um poder importante que certifica, no fim do percurso, a validade ou a invalidade das leis que sejam feitas contra a Constituição. Nós temos, em direito comparado, vários modelos, essencialmente dois grandes modelos, que são designados pelos países que foram os pioneiros nesses modelos. No século XIX, o modelo norte-americano, chamado de Judicial Review, em que o poder é atribuído aos tribunais em geral, embora depois com recurso para o Supremo Tribunal Federal. E depois o modelo austríaco, que tem a designação desse país, porque foi, de facto, o modelo inaugurado na Constituição Austríaca de 1920, depois de o Império Austro-Húngaro ter sido desmembrado e depois do Império Austro-Húngaro, aliás, ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E lá pela mão de um grande jurista europeu, Hans Kelsen, em que foi a primeira Constituição do mundo a consagrar um outro sistema de fiscalização, agora de chamada fiscalização concentrada, havendo um tribunal especializado só para isso, que se chama Tribunal Constitucional. Portanto, estes dois modelos têm vindo a ser divulgados um pouco por todo o mundo. Na Europa domina, em grande medida, um modelo de Tribunal Constitucional, mas chegaria também o momento de, em Portugal, nós termos de optar pelo nosso próprio sistema. Não o fizemos logo em 76, porque era um período de transição e o Conselho da Revolução ocupava essas funções, mas em 82 o sistema que nós adotámos foi um sistema que hoje consideramos um sistema misto de fiscalização judicial da constitucionalidade, em que esse caráter misto se traduz no seguinte: na intervenção conjunta de todos os tribunais em geral e do Tribunal Constitucional em particular. Portanto, o facto de um Tribunal Constitucional existir não anula a intervenção dos outros tribunais. O facto de todos os tribunais fiscalizarem também não anula a intervenção do Tribunal Constitucional. Claro que noutros países esta separação é uma separação mais rígida, porque ou é só o Tribunal Constitucional que fiscaliza, e portanto quando há um problema, o problema suspende-se o processo por incidente e vai ao Tribunal Constitucional para ele decidir, mas o juiz da causa não diz nada sobre o assunto. E nos outros casos, o incidente inconstitucional sobe, como sobem qualquer questão que tenha a ver com o mérito da causa. Mas o nosso sistema é um sistema que, curiosamente, embora haja uma instância, um conjunto de juízes, que são 13, que fazem a fiscalização da Constitucionalidade, a verdade é que os outros tribunais não são privados de terem acesso à Constituição. Isso, para muitos autores, é uma contradição, porque dizem que isso suscita uma confusão e uma acrimónia entre jurisdições e disputas entre a jurisdição comum ou a jurisdição administrativa e a jurisdição constitucional, portanto, favorece conflitos entre as instituições, mas, a meu ver, o balanço é um balanço altamente positivo. Ainda bem que os tribunais, em geral, sejam eles comuns, financeiros ou administrativos, têm, ou de contas,
têm acesso à Constituição e também podem dizer de sua justiça em matéria de fiscalização da constitucionalidade. Portanto, penso que isso é um grande ganho. Porquê? Porque é o ganho da argumentação jurídica. Porque quando a questão chega ao Tribunal Constitucional, já há alguém que disse alguma coisa. E o dizer alguma coisa significa ter decidido, ainda que provisoriamente, e ter decidido com uma fundamentação. E, portanto, o juiz constitucional não está isolado na argumentação. Portanto, quando vai julgar com base num processo que já tem lá dentro decisões de sim ou de não em relação à inconstitucionalidade de certas normas que tenham sido suscitadas no âmbito desse processo. Penso que isso é extremamente importante. Bom, agora, focando para terminar a minha intervenção, no âmbito da fiscalização que tem a ver com os tais recursos para o Tribunal Constitucional. Não vou falar aqui na chamada fiscalização abstrata, em que não há propriamente um recurso, porque não se sobe de um caso concreto para o Tribunal Constitucional. Essa fiscalização abstrata apenas cabe a certas entidades públicas. Poderia não ser assim. Muitas vezes tenho dito que nesta revisão constitucional, aliás, que já está aberta desde o dia 7 de abril, os poderes já existem, mas os partidos ainda não apresentaram projetos, espero que o façam rapidamente, mas desde 7 de abril que a Assembleia da República tem poderes de revisão constitucional. Julgo que, por exemplo, a bastonária da Ordem dos Advogados devia ser uma das instituições que pudessem ter poder de suscitar no Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata. Também não vou falar da preventiva, porque essa acontece no contexto particular do processo legislativo, mas agora da concreta. E na concreta, julgo que as coisas têm corrido razoavelmente. O Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa já me tirou as palavras da boca. Apesar das coisas estarem a correr razoavelmente, tem havido aqui algumas armadilhas de percurso que, infelizmente, às vezes, certos juízes do Tribunal Constitucional têm levantado. Claro que há uma crítica generalizada, não muito patente, mas latente, segundo a qual os advogados utilizam o Tribunal Constitucional como mais uma instância e, portanto, em várias modificações da lei processual, tem havido mecanismos que permitem aos juízes do Tribunal Constitucional decisões sumárias e de indeferimento e até de nem permitir que a questão seja suscitada por um conjunto alargado de juízes do próprio Tribunal Constitucional, embora na concreta o Tribunal funcione em secção, a não ser que haja uma decisão de uniformização da jurisprudência. Mas, mesmo assim, julgo que esse mecanismo tem sido, às vezes, usado de uma forma abusiva por parte do Tribunal Constitucional para se pouparem ao trabalho de resolverem certas questões que, talvez, se fossem conhecidas no seu mérito, porventura, a decisão, e com os juízes em maior número, seria de outra natureza. Depois, a questão das custas, é evidente. O Tribunal Constitucional tem um regime de custas diferente, tem um regime de autonomia financeira bastante diferente. Aqui há uns tempos atrás, lembra-se daquela polémica da utilização abusiva dos carros do Tribunal Constitucional, porque mais nenhum juiz conselheiro tem carros para utilização própria, e eu até já vi coisas que agora me dispenso de contar, do género de ver juízes do Tribunal Constitucional que levam os carros para ir ao cinema ou para levar as crianças à escola. Julgo que um carro de serviço não serve para esse tipo de funções. E, portanto, espero que em breve a Assembleia da República, e de novo faço aqui uma interpelação à doutora Teresa Leal Coelho, possa apresentar, coisa que ela não pôde fazer na anterior legislatura, porque realmente havia outras prioridades, mas que o Parlamento apresente uma revisão profunda da lei do Tribunal Constitucional. É necessário, não é só a questão do regime de reforma privilegiado que os juízes têm, mas há muitas questões de natureza processual que devem ser revistas, até porque, entretanto, sobreveio um novo Código de Processo Civil e alterou alguns conceitos e algumas regras do ponto de vista dos recursos em geral, que também se repercutem nos recursos para o Tribunal Constitucional. Portanto, julgo que, para terminar, o balanço que eu faço destes 40 anos é um balanço muito positivo. Penso que o Tribunal Constitucional, não obstante algumas decisões que nós podemos criticar, tem um balanço largamente positivo, já o tenho dito, e não me estou a referir em particular neste momento a um juiz particularmente, mas se nós repararmos nestes 40 anos, quais foram os momentos em que a ordem jurídica portuguesa deu um salto em frente, um salto de progresso, verificarão que nessas grandes reformas está lá o Tribunal Constitucional. O Código Penal de 1982, o Código de Processo Penal de 1987, um conjunto de legislação que foi sendo aprovada e sendo polémica, teve intervenção, não só uma intervenção política, porque essa crítica não é justa, porque a politicidade das decisões do Tribunal Constitucional reduz-se a 1 ou 2% das suas decisões, mas
o grande mérito das decisões serem umas decisões bem fundamentadas, com juízes, em geral, bem preparados e que realmente têm dignificado a própria instituição. E, portanto, julgo que, desse ponto de vista, o Tribunal Constitucional está de parabéns, olhando à sua longa caminhada desde 1983. Claro que isto não impede que possa haver alterações na Constituição. No que respeita ao próprio Tribunal Constitucional, há uma questão que está em cima deles há muitos anos, que é a possibilidade de haver o recurso de amparo para o Tribunal Constitucional, e, de facto, isso é uma alteração óbvia e é algo que eu nunca consegui compreender até hoje. Perdoe-me este pobre constitucionalista que não consegue perceber isto. É que nós temos um mecanismo que é um mecanismo urgente de defesa para a proteção de direitos, liberdades e garantias, e qual é a instância competente para defender os direitos, liberdades e garantias de um cidadão que se vê na situação de estar a ser violentado nesse direito? São os tribunais administrativos. Isso não deveria ser o Tribunal Constitucional? Claro que sim. Portanto, também deixo aqui esta sugestão de esse mecanismo, que poderia ser feito por lei, não necessariamente por Constituição, ser levado a cabo e ser operacionalizado, não por tribunais administrativos, mas pelo próprio Tribunal Constitucional. Claro que estas reformas não têm sido feitas, esta reforma do recurso de amparo ou uma coisa paralela, porque há um lobby, segundo dizem, segundo o qual isso aumentaria muito o trabalho dos juízes do Tribunal Constitucional, mas os juízes estão lá para trabalhar. Se tiverem muito que fazer, aumenta-se o número dos juízes, mas a verdade é que, olhando para o número de decisões que o Tribunal Constitucional tem proferido, eu até acho que há juízes a mais, não há juízes a menos. Porque realmente houve uma grande quantidade de decisões nos anos 80, porque era uma altura que estávamos a conhecer a Constituição e a estávamos a aplicar à realidade constitucional. Mas se verificarem, isso é um dado estatístico, não estou a inventar nada, há, digamos, uma diminuição progressiva, se não no número, na complexidade dos casos. E, portanto, a complexidade dos casos difíceis do Tribunal Constitucional tem vindo a reduzir-se. E, portanto, porventura, isso também justificará que não seja necessário ter 13 juízes. Há países maiores do que o nosso, no caso da Espanha, que não tem 13 juízes, tem menos. Ou então, proporcionalmente, a Itália, que é 5 ou 6 vezes maior que nós, tem o mesmo número que têm os nossos juízes do Tribunal Constitucional. Portanto, se formos ver a questão de uma perspectiva per capita, é só fazer as contas. Portanto, muito obrigado por este tempo, muito obrigado à senhora moderadora, que foi muito gentil para comigo, e uma vez mais os meus parabéns à Ordem dos Advogados e à senhora bastonária em particular, que em boa hora teve a ideia, e todos os seus colegas e funcionários e staff, de realizar esta cerimónia. Muito obrigado pela vossa atenção.